E o Frei Beto, quando eu saí de Belo Horizonte para estudar teologia aqui, o Frei Beto fez o convite para acompanhar um movimento de espiritualidade juvenil que estava sendo lançado. Um desafio grande, porque eu era recém-chegado de São Paulo, e começamos o trabalho. E realmente foi uma experiência bastante interessante. Não em termos de resultado do movimento, porque eu acho que o que foi interessante nessa primeira experiência do Miri, eu acho que foi muito mais o efeito que a experiência fez na vida das pessoas do que a ação do movimento como tal, né? Porque talvez se você vai perguntar para as pessoas o que o Miri fez, né? Em termos de ação social, talvez as pessoas não vão, talvez, apontar tanta coisa. Nesse sentido, eu acho que cumpriu até um papel importante, porque um dos objetivos era realmente possibilitar aos militantes uma vivência espiritual forte também, né? Então isso eu acho que foi muito importante. E tinham aqueles que assumiram, por exemplo, coordenação nacional, que era uma dedicação forte, né? Isso foi muito marcante para mim. Essa vivência de coordenação nacional, por exemplo, a temática da disciplina, do compromisso militante, desde do básico, que é você sair de uma reunião falando, olha, eu envio a ata até dia tal e enviar, sabe? Até que exige uma disciplina, né? Um compromisso com os demais que estão ali, até você trabalhar 8, 10 horas por dia, à noite ir até a sede do movimento para fazer reunião. Vários de nós tínhamos, né, um pique forte de trabalho e compromisso em diversas esferas, e chegava, e à noite, isso era um compromisso, parecia que era um compromisso, tudo podia mudar no dia, mas isso não podia, porque você tinha um compromisso com uma coletividade, tinha uma agenda, tinha uma coisa repleta de sentido, né? Então, e essa vivência de coordenação nacional, de pensar os outros, mesmo sem conhecer, sem saber, mas já se sentindo igual, parte, né? Comunidade, né? A vivência da comunidade núcleo, mas a vivência da comunidade movimento e a vivência da comunidade humanidade, né? Então esse sentido é como uma pedra no lago, assim, é que ela vai se ampliando e aí você se reconhece no outro e nisso o sagrado, né? Foi esse movimento, assim, para mim, foi nessa vivência do Miri que eu reconheci isso. Foi do Miri que eu ouvi a primeira interpretação da partilha, daquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, uma interpretação a partir mesmo do amor e da gratuidade, do desejo profundo de partilha, e o pão deu para todos. Isso para mim marcou, sabe? Porque tinha muito essa leitura né? Aí entrou, o milagre ganhou outro sentido, né? O sentido quase que do cotidiano, sabe? Isso eu me lembro bem desse dia, assim. O Beto fez aquela interpretação e eu fiquei com aquilo, falei, pô, isso, eu acho que a forma como a gente foi trabalhando essa dimensão, para uns da religiosidade, para outros dessa espiritualidade não necessariamente atrelada a uma instituição, né? Porque muitos eu acho que estavam e seguiram na instituição, e tudo bem, e outros não estavam e passaram a estar, outros não estaram e seguiram não estando, mas o fato é que esse uno, essa coisa que uni, estava na dimensão do cotidiano, né? Dessa vez no cotidiano. Então isso também acho que é outra categoria central, assim, para olhar a vivência, para analisar o Miri, assim, sabe, nas vivências. O encontro regional em Teresina, ele teve uma participação bem considerável, acho que muita gente conseguiu participar. Então teve, enfim,
muitas pessoas do MIRI que não se conheciam, teve o lado da confraternização, que foi bem bonito de viver. A gente fizemos muitos amigos, claro, e bom, sempre a experiência de colocar um rosto no nome, né? Que pessoas que a gente sempre conhecia, sempre conversava e não conhecia. Então, inicialmente sempre teve um pouco, as apresentações e algumas falas de formação, então, também relatos de experiência, então os núcleos preparavam um material para apresentação, por exemplo, de relatos de experiência do núcleo, que o núcleo vinha vivendo no período. Tinha os momentos de preparação mística, que eram muito bonitos também. Eu lembro que a gente tem algumas fotos, inclusive, muito bonitas, de trabalhos que se faziam, por exemplo, às vezes alguma pequena oferenda que era feita, por exemplo, de que cada núcleo buscava, preparava, produzia ali mesmo, e que era apresentado ao final, no momento, na mística, na celebração mística. E aquilo criou uma atmosfera muito bonita, muito mágica também. E bom, ao tempo que as pessoas também... a gente tentava expressar os valores que nos uniam, as esperanças, a utopia. E isso tudo era... Enfim, a gente tentava fazer um esforço de elaborar o que é o sonho que se vislumbra, a prática, a importância da prática atual, o que é importante fazer hoje no presente, e as frentes de militância. Então, além de um relato de experiência, a gente também fazia um trabalho, enfim, o nosso famoso trabalho de postos de abastecimento, que foi uma metáfora que se usou muito, que é muito boa, uma boa comparação. As frentes de atuação que a gente encontrava para tentar construir aquilo, para tentar semear o que a gente acredita como um valor, algo importante a ser semeado. Então isso era posto em grupo. Bom, foi um encontro muito bonito. É engraçado que eu guardo mais a memória do sentimento do encontro do que dos eventos, assim. Para mim, o sentimento daquele momento, assim, é algo muito forte, muito vivo, eu gosto muito de lembrar, eu gosto de voltar as fotos, assim, e que aquilo reaviva um sentimento muito bom, muito forte também, e que eu acho que é algo que seguramente que ao fim de qualquer núcleo, de qualquer movimento, mas é algo que não se finda, assim, que continua muito presente, assim. Isso foi bem precioso, assim. Isso é um momento bem precioso. Essa minha aproximação foi querer entender o que leva as pessoas adiante, assim, e especificamente na militância, assim. E foi minha aproximação com o MIRI, e, enfim, eu não tinha na época nenhuma prática de militância. O MIRI, enfim, era um espaço que travava algum tipo de luta específica, mas tinha um clima, assim, de militância. Então as pessoas tinham um grupo de pastoral, tinham, enfim, o nosso contato com a realidade brasileira também era muito rico. Isso me ajudou, sei lá, para buscar outros espaços, para conhecer, para descobrir, enfim, ter uma referência que era distinta à dos meus pais. E para mim em algum sentido
tinha suas questões, enfim, era uma prática muito autoritária. Isso também foi uma das coisas me, que me aproximava do MIRI, que, enfim, que não era pensar como que a coisa se trata de questões que não são, se não hierarquiza todo o movimento. E isso foi muito importante, assim, para minha formação política. Meu primeiro encontro no Núcleo da Saúde, eu lembro, o Núcleo da Saúde tinha uma característica, tinham pessoas que tinham já cruzado a linha dos 30, assim. Eram pessoas muito originárias do trabalho da igreja, não especificamente da pastoral, né? Tinha a Tânia, que era uma pessoa muito próxima aos dominicanos, ela morava na rua do lado dos dominicanos, lá na Saúde. Tinha a Eliane, que é uma pessoa que trabalha com MST, que é uma pessoa do movimento da esquerda da igreja, né? Tinha o Aguinaldo e enfim, tinha outras pessoas que eram próximas desse grupo. Era um núcleo pequeno, assim, mas a gente começou a primeira reunião teve uma leitura, a leitura eu não lembro, eu lembro a música que tocou Tudo Cambia da Mercedes Sosa. Isso foi, acho que a coisa mais forte pra mim foi a música. E tinha coisa da meditação, que era um desafio, assim, sei lá, tinha 20 anos, super agitado, e coisa da meditação era uma coisa, enfim, que eu tento resgatar pra minha vida atualmente, né? Me parecia bem inusitado, assim, de articular a coisa da política com a meditação, assim. Bem arrojado. O MIRI pra mim era um espaço de referência, porque era um espaço de engajar a juventude, enfim, de levantar o simbolismo da esquerda. E em algum momento eu tinha conversado com algumas pessoas de tentar, e me pareceu razoável chamar o MIRI pra gente fazer, enfim, pra trazer essas pessoas pra luta política, né? E aí tinha algumas outras pessoas que tinham se aproximado do MIRI, a gente começou a fazer algumas reuniões. Tinha reunião com bastante gente, assim, e com o tempo foi se ficando só alguns, né? E, enfim, também pra mim foi importante. O MIRI eu sempre era um espaço muito aberto, assim, né? Então dava pra gente pensar muita coisa nova. Foi um espaço pra mim de formação mesmo, assim, eu descobri muita coisa e de ver que tinha uma experimentação de algumas coisas. Se tentava pensar em estruturas novas. É sempre difícil, né? Mas sempre tinha a possibilidade de pensar. E foi assim, não sei, eu não sabia de nada e comecei enfim, a contribuir em organização de algumas coisas. Isso para mim foi muito importante. Tinha um núcleo de estudo do zapatismo dentro do MIRI. E o Alejandro, que é uma pessoa do zapatismo aqui no Brasil, enfim, trazia muitas questões e para mim foi muito assim, povoou todo meu imaginário sobre a luta política. E uma hora eu queria ir pro México para ver o zapatismo assim acontecendo. E aí eu comecei, enfim, aí na universidade eu consegui ter a possibilidade de fazer intercâmbio na UNAM, né, na Universidade Nacional Autônoma do México. E aí eu fui. E tem uma coisa que pra mim foi muito forte, assim, e mudança de caminho, foi a coisa da mística mesmo, assim. E enfim, eu venho de uma família meio ateia, meio cristã, assim, uma coisa meio estranha. E o MIRI, ele tinha essa coisa de Deus, assim, pra mim era um desconforto muito grande, assim, porque as pessoas eram cristãs. Uma vez o Frei Beto falou que quem não acreditava em Deus não podia participar do MIRI, não sei o quê, e eu era meio ateu.
Mas enfim, foi uma descoberta para mim também qual era o significado dessas coisas. Porque também é isso, né? A gente aceita as coisas muito automatizadas, né? E você tem eu me defino como ateu, mas qual o significado disso? Eu me defino como crente, então... E eu acho que, sei lá, eu acho que eu fiz um caminho dentro do MIRI, que o MIRI me possibilitou, que foi entender melhor o que são essas coisas, assim, e entender qual que é a articulação disso com a transformação do mundo, assim. Então foi muito importante, assim. Essa coisa da igreja sempre foi uma coisa mal resolvida dentro do MIRI, né? Nunca... porque muita gente tinha histórico de atuação em trabalho de igreja, né? E a referência era a igreja. Enfim, a figura do Frei Beto. E eu acho que isso ficou sempre... Esse salto do que é a igreja e do que é a mística sempre foi mal feito, né? E eu acho que era ruim, porque assim também pode ateu, não pode ateu, então não... É agnóstico, não é? Eu acho que isso nunca ficou bem explicado. Tinha uma coisa do encontro que eu acho que era meio estranha, a gente se encontrava, tinha umas discussões meio... Sei lá, eu acho que o formato às vezes da reunião... A vida do MIRI era baseada na reunião de núcleo, né? E às vezes eu acho que era muito fechadinho, muito... E às vezes aquelas pessoas não estavam... Eu mesmo, né? A gente não entendia exatamente o porquê daquela... Tem a leitura, mas era uma leitura meio rápida, era meio pra pincelar, meio que pra você se sensibilizar, mas era uma leitura. Aí tinha uma música, aí tinha um momento de meditação. Enfim, que era... Sei lá, por que tudo isso, sabe? Eu não sei no que isso ajudava. E tem uma coisa também da gente, enfim, da coisa mesmo da existência material, né, do MIRI, né? Nunca foi um grupo muito grande, né? E aí sempre teve, enfim, uma dificuldade. A Flora, ela estava na minha barriga quando o MIRI começou, que a gente foi lá em Santo André distribuir os papeizinhos azuis para convocar as pessoas para as primeiras reuniões. E eu estava grávida da Flora. E aí, então, isso, né? Ela participou desde o começo, seja nas reuniões de núcleo, seja nos retiros, que ela foi muitos retiros com o pai dela. E acho que muito da experiência dela como... Você tem que falar as coisas, Flor. Mas assim, eu acho, como mãe da Flora, porque quando eu fiquei grávida da Flora, foi na época exatamente que o MIRI começou. E eu lembro que eu li o Entre Todos os Homens, do Frei Beto, grávida. E foi uma experiência de reconversão para mim, essa leitura. E isso juntou também com o começo do MIRI, que... Então, toda a gravidez da Flora e todo o começo assim, do MIRI, muito permeado, assim, pessoalmente, pela minha reconversão. E aí a Flora, a gente acabou discordando, eu e o Fábio, do momento do batizado. E para mim é uma coisa muito legal que a Flora tenha escolhido ser batizada. Ela foi batizada faz um mês. Então a gente acabou esperando ela crescer e ela escolheu ser batizada, ela escolheu fazer a primeira comunhão. E eu acho que isso tem muito a ver com a experiência do movimento, com toda a minha, vamos dizer, a religiosidade despertada pelo movimento, ou redespertada, ou reencontrada pelo movimento. Acho que deve ser melhor para eles, porque eles conversam e meio que distribuem o que eles veem na vida para os outros. E acho que deve ser bom. Hoje eu participei um pouquinho, bem pouquinho. Eu fiquei aqui sentada um pouco antes de eu pegar o meu celular. E aí eu escutei um pouco e achei bem legal. Porque foi uma das primeiras vezes que eu consegui entender. Que antes eu não entendia. Eu cheguei no MIRI sem saber mais ou menos o que era o MIRI. Mais ou menos não sabia nada. Eu vim porque eu era amiga da Carla e ela me falou, venha porque eu quero que você conheça o movimento. E eu vim, para falar a verdade, bem no início eu não entendi nada. Fiquei um tempo sem entender, mas gostei muito
daquele acolhimento. E eu acho que isso que me fez continuar, né? Achei aquilo uma coisa tão diferente e aos poucos aquilo foi entrando na minha vida de uma forma que a gente não consegue tirar, né? A minha memória, olha só, a minha memória diz assim, que eu tinha ouvido a Carla e Valéria já estavam participando, né? A gente já era amiga, e eu falei, poxa, o que é isso que vocês vocês comentaram? Eu quero ir, eu gostei, porque pra mim faz sentido isso que vocês estão falando, né? Essa junção aí de mística com revolução, que eu sentia falta, porque eu me afastei bastante da igreja, mas eu sentia falta de rezar junto, era uma coisa esquisita. Rezar em casa sozinho parece que não tem o mesmo sentido, né? Eu acho que eu fiz as pazes com Deus no Miri. Eu fiz as pazes com Deus, eu tinha brigado com Deus e eu não sabia que eu tinha brigado com a igreja, eu não tinha brigado com Deus, né? Pois é. E foi muito legal ter descoberto esses novos jeitos de entrar em contato com Deus. E a meditação não foi um jeito que eu aprendi na igreja, nem na escola, nem em lugar nenhum. E que sempre foi pra mim um entrave, né? Puxa vida, ficar meia hora parada, como é que eu vou conseguir? Paulistana, com a cidade na veia, como é que eu vou conseguir? Então, a gente foi descobrindo jeitos diferentes de fazer aquilo e, puxa, como isso foi bom na minha vida, né? Ter feito as pazes com Deus, ter descoberto outras formas de estar com Deus, de mística mesmo. E eu acho que isso é muito bonito, não tem como explicar. É uma experiência realmente única. Do ponto de vista, pelo menos espiritual da militância, a meditação, para mim, realmente foi o grande diferencial e que é até hoje. Até hoje. Eu já tive muitas fases de meditação, uma de negação, outra de aprendizado. Já teve fase que eu meditava todo dia e sentia uma necessidade até física de meditar. E eu acho que isso realmente reflete a nossa vida e vai indo, talvez, de forma cíclica, ou não sei, como se fosse uma onda. Mas eu acho que isso é uma coisa que até hoje eu trago, essa coisa da meditação. E quando eu encontrei o Miro, pra mim, foi ao contrário, galera, assim, sabe, você fala, nossa, isso era tudo que eu sempre sonhei, assim, faltava esse espaço, eu queria mesmo ter esse espaço de comunidade, de uma fé, sei lá, uma coisa, pra mim fez todo sentido, assim, sabe, e aí eu acho que também, pelo núcleo que foi se construindo, né, eu só conhecia a Carla, a Valéria, não conhecia nenhuma das outras pessoas, a gente foi construindo junto isso, né? E é isso que foi fazendo cada vez mais sentido. Essa identidade, né? Eu não conhecia a teologia da libertação antes de entrar no MIRI, então acho que isso também faz toda a diferença de entender que igreja que pode existir, que já existe, já tinha existido, né? Que existem igrejas e igrejas, pessoas realmente, a convivência, né, com o Frei Paulo, com o Frei Elton, com outros, né, religiosos mesmo de opção, assim, que tinham essa mesmo carisma, né, do Miri. Isso também faz toda a diferença. Fez, né, reconstruir uma história. Né? A gente já leu coisas diferentíssimas, a gente já leu um livro que chama Pode um Cristão Ser Budista, a gente já leu autores budistas, já falamos de espiritismo. Teve um companheiro que participou bastante tempo do núcleo, que é espírita, então era muito interessante. Espírita muito praticante. Muito praticante, então ele muito bacana. Trazia outra veia, assim. Como formação na minha vida, ter participado desde o começo, né, do núcleo, das reuniões, sendo monitora, né, que a gente tinha esse conceito, né, do monitor que vai... saber o que está acontecendo no movimento, participa das reuniões dos coletivos maiores e traz por núcleo. E nesse ponto, acho que todos nós somos monitores, né? Eu acho que é muito tempo porque que foi gerou para todos. Ana Rosa estava falando, isso é muito legal no MIC. Cada núcleo é um núcleo mesmo, tem uma vivência diferente, tem um jeito diferente de rezar, tem um jeito diferente de meditar, tem um jeito diferente de misturar a mística com a revolução, da leitura. E esse aprendizado que a gente tinha nesse coletivo maior, né, de vários núcleos, trazendo para o núcleo, isso era, assim, fantástico. E depois, a coordenação regional e a coordenação nacional, isso para mim, assim, eu tenho claro, assim, que
isso influencia você na sua formação, não é só na formação política, né? É a formação para a vida, assim, a gente não se vê mais a mesma pessoa. Tenho certeza que eu sou outra pessoa, eu sou o que eu sou pela minha formação, tanto de núcleo como de coordenação, que é totalmente diferente de qualquer outros espaços que eu participei de coordenação, porque é realmente a gente conseguiu, naquele pouco tempo de movimento, que foi, assim, anos, eu participei em anos muito, muito intensos, né? Com discussões muito ricas realmente de partilha, né? De coordenação, de partilhar os acontecimentos, de ser uma coordenação que tem o cuidado com o movimento e não uma coordenação que vai disputar isso ou disputar aquele espaço. É claro, porque a gente que tem, porque é para isso que o MIRI, né, foi pensado. Então acho que a gente conseguiu nessas células fazer essa experiência. Toda a vivência do MIRI, conhecendo mais de perto os movimentos sociais com uma raiz mais, né, popular, você também entende de outra forma, então também mudou o jeito que eu atuava e sempre reforçou mesmo esse lado de transformação e de lutar contra esse status quo que também permeou o terceiro setor, né, que a gente brinca, do terceiro setor tem sobrado muito pouco, né, virou setor 2,5, 2,3, está cada vez mais parecido com isso, com o segundo setor, né. A Valéria também teve essa experiência de alfabetização de adultos, a gente teve um momento de estudo do Paulo Freire, que acompanhava uma atividade de atuação, de alfabetização de adultos, no meu caso especificamente numa ocupação no centro da cidade, junto com o movimento de moradia, né, e foi riquíssimo, né, porque a gente trabalhava com alfabetização e a gente não ia só lá, dava aula e embora, tinha toda uma conexão com a coordenação do movimento. Eu cheguei a etc. trabalhar com alfabetização de adultos, perto do Pico do Jaraguá, uma obra. Tudo com companheiros do MIRI. Exatamente, isso, né? sempre com companheiros do MIRI. Que se conheceram ali e foram atuando. Foi uma experiência riquíssima. Mas o que eu acho também, assim, disso é que se a gente vê hoje, as pessoas, praticamente todas as pessoas que passaram pelo MIRI hoje estão atuando de alguma forma, de uma forma muito diferente na sociedade. Assim, a gente tem uma questão que eu acho que é intrínseca ao MIRI, que é uma contradição muito difícil de ser resolvida, que o MIRI ele é um espaço que alimenta a militância, né? Então, ele não é um espaço em si onde você vai ter a sua atuação. Então, quem é que cuida desse espaço, né? Então, tem uma brincadeira, não sei se alguém falou, é o posto de gasolina, né? Começou, o MIRI é o posto de gasolina. Então, a gente vai, se abastece no posto de gasolina e volta cada um para o seu partido, para o seu movimento, para a sua escola, enfim. Para sua pastoral, né? Para sua pastoral. E aí até a pessoa brinca, não, mas gasolina é muito, né, muito capitalista, né? Não, vou pensar em fonte de água viva e tal, mas quem cuida da fonte, né? Quem põe a gasolina na bomba, né? Porque a gasolina não brota, né? No posto de gasolina, né, lá na bomba. Então, essa contradição, né, de um espaço que, por excelência, é de cuidado, ele tem que ser cuidado, então, né? E quem fica para cuidar? Porque aí eu também tenho meus compromissos fora, né? E quem sabe que é muito difícil a gente já manter a vida pessoal, familiar, né, com a militância e mais um compromisso desse cuidado com o MIRI. Então, acho que isso sempre foi um grande desafio, né? Para ser tratado e é difícil, né? Eu acho que foi um dos motivos da desmobilização do movimento. Então, assim, a contradição mesmo, Ana, junto com isso que você falou, que eu concordo plenamente, é da pessoa entrar no MIRI achando que aqui vai ser o espaço de militância dela, quando na realidade o espaço de militância dela tem que estar ao redor e aqui ela vai ter um espaço de comunidade. Uma comunidade que pode ser super militante, né? E acho que já tiveram várias no MIRI. E uma comunidade que pode não ser tão militante ou pode não estar tão militante. Porque tem isso também. Eu acho que na caminhada, talvez a maior dificuldade do núcleo é ter o espaço suficiente para que as pessoas possam
de repente, não estar presente. E aí a gente se organizou basicamente com pessoas que a gente conhecia, que sabia que tinha alguma afinidade, poderia ter alguma afinidade com essa proposta, né? E aí foi a vinda da Carla, né, para participar. Ela trouxe 2 amigas também, né, que é a Valéria e a Ana Paula, enfim. Foi esse grupo que foi se montando, né. A primeira reunião exatamente, eu tenho dúvida se foi antes do Natal ou se foi no começo de 2001. Eu acho que talvez tenha sido no começo de 2001. Mas eu lembro que a gente se reunia muito na casa da Carla, onde ela morava então ali nas Perdizes, na rua Miss Godoy, né? Eu lembro de reuniões também, teve reunião na casa do Fábio, talvez a primeira tenha sido lá, não me lembro. Enfim, fomos começando assim, né? O que eu lembro desse núcleo é que a gente começou a vivenciar a proposta tal qual a carta propunha, né? Mas logo a gente identificou que o projeto do MIRI, ele precisava de um coletivo muito de pessoas que de fato tivessem muita confiança entre si para fazer suas partilhas, né? E isso foi um diferencial. Eu acho que eu nunca vivi um coletivo como esse do Tenda nesse aspecto. A gente dedicou pelo menos 1 ano e meio, né, dos nossos encontros, e eram encontros quinzenais, né, que raramente a gente faltava e muito mais raramente ainda deixavam de acontecer, né, nesse início. O Tenda sempre foi muito rigoroso com seus momentos, né, compromissos com as reuniões e tudo. Ele dedicou 1 ano e meio a cada um partilhar a sua trajetória até chegar naquele coletivo. Então, teve ocasiões, né, em que a gente dedicava 2, às vezes até 3 reuniões para a partilha de uma pessoa do núcleo, né? Porque, claro, são processos muito intensos, né, e que, enfim, mobilizavam muitas emoções das pessoas, né? Não só de quem partilhava, mas de quem estava ali também escutando a partilha. E esse foi um diferencial desse coletivo, né? Então, a gente levou um bom tempo para se constituir como um núcleo, né? Nesse aspecto. E isso foi importante, porque eu acho que é um dos cuidados que faz com que o núcleo exista até hoje, né? O núcleo Tenda. Assim como é o grupo de oração que eu participo, por exemplo, também, né? É uma convivência muito intensa, há muitos anos, né? Então você vai, de fato, não é um grupo de amigos, né? É um grupo de pessoas que sabem que ali vão partilhar o que tem de mais, que de fato está mexendo mais com a pessoa, né? E em termos de busca espiritual é sempre disso que se trata, né? Então o grupo foi constituído assim, um longo tempo dedicado a isso. Quando a gente não estava então vivenciando essa construção de um coletivo, né, a partir das partilhas e tudo, a gente estava dedicando tempo ao MIRI, enquanto movimento, né? Porque estavam nesse grupo as pessoas que se dedicaram à primeira secretaria, né, que era o Frei Paulo, a Carla, o Fábio. O Fábio logo ele foi lá, partiu para o desafio de organizar um outro núcleo, né? Eu acho que uns 2 ou 3 meses depois ele já estava fundando um outro núcleo. Então deixou de participar do Tenda, né? Na verdade, inclusive o nome Tenda, ele foi dado ao núcleo, se não me engano, uns 2 anos depois que o núcleo já existia, né? Ele no começo, eu não lembro se ele tinha nome. Não, tinha. Era o núcleo pioneiro. Aí no segundo ano já, eu acho que a gente começou com a prática de retiros do núcleo, né? Nosso núcleo se organizava retiros. E a gente fez um desses retiros numa casa da família da Ana Paula, numa praia de São Paulo. E lá, uma das atividades que a gente acabou chegando foi uma atividade de batismo do núcleo. E aí fizemos essa atividade e o núcleo foi batizado de Tenda. Se não me engano, uma sugestão original do Frei Paulo. Então, mas o núcleo já tinha uns 2 anos, né, caminhado.
é assim que... Isso eu acho decisivo, uma proposta como a do MIRI, né? É esse cuidado com a formação do coletivo. Então, no Núcleo Tenda, muitas vezes a gente estava também discutindo o MIRI em si, né? Propostas para o movimento, enfim. E aí começou, né? Daí foi o núcleo, então, está até hoje, e eu participei até fazer 30 anos, né? Foi ali para 2007, mais ou menos. Então, aí, de lá para cá eu saí, né? Aí eu saí do Núcleo Tenda e também no MIRI já não tinha mais nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma função organizativa, né? Fiquei na Associação Nacional de Formação Juvenil, né? Colaborando e tudo, mas a dinâmica da associação também não foi tão intensa, né? De lá para cá, então não tive mais tanta participação. Teve pessoas que durante um bom tempo, e até hoje, na verdade, participam dos dois, né? Tem um exemplo que é a Maria Clara, né? Maria Clara, ela entrou no grupo de oração, acho que uns 2 anos depois que eu tinha entrado. Ela é uma advogada, hoje ela é defensora pública aqui do estado de São Paulo. E a gente apresentou a proposta do MIRI para esse grupo de oração de jovens, né? Quando nós estamos lançando essa proposta, a nossa vivência aqui no grupo de oração é uma das inspirações para o MIRI, então fica aberto quem tiver interesse em conhecer, participar de uma reunião, né? E eu lembro que foi a Maria Clara, a Tânia também. A Tânia, uma dentista, tem 2 filhos hoje, e ela participou, chegou a participar também do Núcleo Tenda, não sei se chegou a participar de algum outro núcleo também, mas a Maria Clara ela ficou nos 2 núcleos, no Núcleo Tenda e no grupo de oração, né? E acho que está assim até hoje, né? Se não me engano. Fora as pessoas, eu acho que não teve mais ninguém assim que veio. As pessoas do grupo jovem, do grupo de oração jovem, e também do outro grupo aqui de São Paulo, que é um grupo de veteranos, né, que existe desde 1980, sempre apoiaram o MIRI, participaram de atividades, né, ou como palestrantes, ou mesmo trocando ideias, assim, dando algum tipo de apoio, né, mas pela questão da idade nunca participaram. E do grupo jovem também as pessoas também já eram um pouco mais velhas, né. Eu era o caçula do grupo de oração jovem, né? Então, mas acho que a Maria Clara ela vive até hoje essas 2 experiências, de estar no grupo de oração e de estar no Núcleo Tenda. O Fábio estava no grupo de oração ainda, se não me engano. Ele logo depois também deixou de participar do grupo de oração, ficou no MIRI, né? A Tenda foi o primeiro núcleo do MIRI, é um núcleo que continua até hoje e está... 12 anos, né, Vá? 12 anos. 12 anos de... Vocês gravaram História. essa reunião aqui na minha casa, que foi palco de muitas reuniões. A segunda reunião da Tenda foi aqui. A primeira é legal registrar que foi na casa da Luciana Royer, que estava aqui presente. E o Tenda foi formado por pessoas que praticamente nos conheciam. Ou conheciam alguém que acabou levando, ou um levou o outro. E eu acho que o que nos mantém unidos nesses 12 anos é que a gente realmente formou uma pequena comunidade. Uma comunidade que se alimenta e que faz questão de manter essa identidade, essa união, né? Por essa identidade que a gente criou, essa verdadeira fraterna ternura, né? O núcleo, ele vai seguindo a onda e os fluxos da vida de cada um, né? Então, são 12 anos, né? Vocês estão juntos, vocês se encontram. É claro que teve vários momentos, né, complicados, difíceis, de maior número de pessoas, de menor número de pessoas, né? O movimento, a gente sempre teve, eu acho que isso é uma coisa que talvez tenha fortalecido muito o núcleo como núcleo, é que em vários momentos de toda a existência do MIRI como movimento, as pessoas do núcleo participavam do movimento. Então, sempre teve aquela troca que eu acho que foi, né, pensado inicialmente, né? O núcleo, ele é essa intimidade, essa comunidade,
né? Mas ele também colabora para que o movimento se desenvolva, né? E não é uma tarefa fácil, a gente sabe, porque você tem a militância, né? As pessoas se envolvem de diferentes formas, com diferentes tempos e comprometimentos, mas a gente sempre teve, né, no núcleo, pessoas que estavam inseridas em alguma atuação social. Esses movimentos vão acompanhando o núcleo e teve momentos que o núcleo tinha 14 pessoas, talvez, não, né? Acho que 12, né? E depois teve um ano que ficou eu, a Valéria, o Cid e a Clara. Não, tinha outras pessoas que também sempre estavam vinculadas, mas é que por uma circunstância da vida não podiam estar presentes nas reuniões. Vamos dizer assim, as reuniões, exatamente, as pessoas circulam, então por quê? Teve de licença, várias licenças maternidades, graças a Deus, né? Licenças para o mestrado e doutorado também. Teve licenças, muitas, né? Momentos de vida complicado, períodos fora. Gente que se mudou de cidade e não participa mais há muito tempo presencialmente, mas jamais deixa de ser do núcleo, como Frei Paulo. O nosso núcleo também fez, em muitos momentos, retiros de núcleo. E eu acho que isso fortaleceu muito a nossa experiência, porque a gente pôde realmente, nesses finais de semana, feriados, o pouco tempo que a gente teve, realmente foi muito bacana. E no último retiro, que foi quando a gente completou 10 anos, né, Ana? Foi. A gente teve a presença do Frei Paulo. 2011. A Carla e o Fred estavam de mudança para Brasília naquela época. Eles iam, a gente fez em julho, eles estavam mudando em agosto. Exatamente. E o Frei Paulo conseguiu vir de férias e ficou com a gente um E é uma experiência muito gostosa encontrar essas pessoas que moram longe, porque é alguma coisa assim que a gente vê que essa ligação de fraterna ternura não terminou. Muitas pessoas ligadas a essa estrutura e que realmente fortalece o sentido de movimento, mas eu acho que o núcleo Tenda, se ele existe até hoje, ele tem uma dívida eterna com o Miri, porque se a gente conseguiu reunir essas pessoas de uma forma tão especial e reúne até hoje, é porque... Eu não consigo nem dizer o dívida eterna. Pra mim, ele é o Miri. Apesar de não ser, porque exatamente. essa é a ideia inicial.